Bom dia. Quanto mais eu conheço a humanidade, mais eu amo o cachorro. É nesse clima que eu começo o dia de trabalho de hoje. Hoje é sábado, 1º de abril, dia da mentira. Olha só. Ontem eu fui ver Cláudia Abreu no monólogo de Virgínia. Ela mesma fala lá, né, que é o primeiro monólogo dela. E ela usou, gente, muito Mrs. Dolly. E ela usou citações de alguns livros da Virgínia. Ela fala o título, mas aí como eu não li as obras, eu não consegui pegar outras coisas no meio, né? As ondas, ao farol, um teto todo seu. E o teto todo seu tem a célebre frase, né? Que a mulher precisa de um teto todo seu, dinheiro, paz, calma e harmonia para poder escrever. Mas, cara, ela faz, tipo, ela conta a história da Virgínia desde os pais. Mistura um pouco ali de Mrs. Dolly, então ela fala sobre... Tem hora que a voz dela se confunde com a voz dos céticos, que está sendo narrada pela própria Cláudia. Então ficam duas vozes, uma polifonia, assim, falando. Ela começa o espetáculo, ela em pé, o fundo azul não, luz azul, o fundo é preto. De repente ela faz... Porque ela caiu onde? No rio, onde a Virgínia se matou, com as pedras no bolso, e ela vai descendo. E o barulho da água. Gente, que negócio fantástico! A Juliana, no Fala Fernanda, ela fala assim, ativou pele de galinha, aquele negócio arrupiado. O arrepio bateu, meu amigo. E ela faz o fluxo de consciência no palco, que é aquela história da voz pular de cabeça em cabeça sem cortes muito bem definidos. Porque de repente ela tá falando e aí você não sabe mais se é a mãe dela. Assim, preste atenção no texto e algumas características que ela dá uma mudada no rosto, você sabe que pulou de pessoa, né? Que tá fazendo fluxo de consciência, a cabeça da pessoa, de cada um tá falando. Ela bota da Vanessa, a irmã dela, do pai, da mãe, do marido, e aí vai, dos irmãos. Nossa, descobri que os irmãos que usavam, eu não sabia desse detalhe, eu preciso muito ler os diários da Virgínia. Ai, gente, olha. Muito bom. Muito bom. E tem a célebre, né? Quando eles muito editora aí, não querem publicar James Joyce. Eu fiquei achando que era pra algo do pudor. Não deu pra parecer isso. Ai, peraí. Pelo monólogo da Cláudia Abreu, você acha que não é pelo pudor, que é porque ela era competitiva. E assim, não deve ter sido fácil pro Leonardo, não. Obviamente não foi fácil pra ela. É uma mulher que eu estou vinculada que não tinha como ser tratada naquela época, então não foi fácil para ela, mas também não deve ter sido fácil para o marido, não. A carta de despedida deles é muito linda, né? Eu comprei aquele carta extraordinária e tem a carta de despedida dela. Ó, um negócio, um babado, viu? Enfim, tô trabalhando. A minha ideia é resolver umas coisas de trabalho aqui, de paciente, responder, tal. Gravar o vídeo dos livros lidos de março, afinal hoje é 1º de abril, quero publicar amanhã. E ler. Tenho muita coisa pra ler, estudar. É isso. Tô lendo com a Thaís e a Ká, a gente tá lendo em voz alta mesmo, Hamlet, né? Mas faltou algumas cenas aqui do ato 1 pra gente terminar a leitura na segunda-feira. E terça-feira a gente já vai começar no ato 2. E aí, tem o Polônio, que é o conselheiro do rei, que vai dar o conselho ao filho dele, Laertes, né? E aí, olha o que ele fala, olha que lindo, gente. Ainda que Laertes corre a bordo, ele vai dar conselho ao filho, ele é conselheiro, ele sabe muito bem dar conselho, ele vai dar ao filho. O vento sopra as velas do teu barco e tu ficas, recebe a minha bênção, tipo, vai filho, o barco vai partir. Guarda estes poucos lemas na memória. Ser forte, não des a língua a toda ideia, nem forma ao pensamento descabido. Ser afável, mas sem vulgaridade. Os amigos que tem por verdadeiros, agarra-os a tua alma em fios de aço. Mas não procures distração ou festa com qualquer camarada sem critério. Evita entrar em brigas, mas se entrares, aguenta firme, a fim que outros te temam. Presta a todos ouvido, mas a poucos a palavra. Ouve a todos a censura, mas reserva o teu próprio julgamento. Veste de acordo com a tua bolsa,
porém, ser rico sem ostentação. Pois o ornamento às vezes mostra ao homem que em França os de mais alta sociedade são seletos e justos nesse ponto. Não sejas usurário, nem pedinte, emprestando ao perigo de perderes o dinheiro e o amigo, e se o pedires, esquecerás normas da poupança. Sobretudo, ser fiel e verdadeiro, contigo mesmo e com a noite ao dia. Seguir-se-á que a ninguém serás falso. Ai, gente, olha que conselho lindo. Cara, ele falou sobre a questão de dinheiro, ele falou sobre a questão da palavra, do cuidado com o que fala, de com quem se mete. Meu, realmente é uma delícia. Vovó tá aqui, então hoje tem almoço que vovó fez bobó de camarão e os dindos vão vir, né, Shaki? Né? Tudo bem? Para de me seguir, seguidora. Vem, seguidora. É a hora famosa de virar o pudim, que tem vários vídeos na internet dando errado. 1, 2, 3, já! Tô nervosa. Que medo. Tá grudado. Vai machucar o pudim. Até que tá. Soninho, quer bubu. Eu quero pizza de queijo. Como resolver essa conta? Ó, bubu e eu quero de beijo. Pega o queijo da mamãe. Eca, salgado, mãe. Salgado, mãe. Não se joga não, meu amor. Você tá se jogando, Lucas. Você cai. Você cai. Bom dia, gente. Segunda-feira. Vamos que vamos. Essa semana eu preciso fazer acontecer, hein? Me acompanhe quem puder. Ai, adoro isso aqui, ó. Essa vista aqui. Na passada eu gravei as atualizações de como estão as leituras de estudo e venho mais uma vez conversar com vocês. Calma, gente, não é. A maioria desses livros aqui, eles estão se despedindo, dando tchau, e alguns outros vão ficar. Então eu vim atualizar vocês. Vamos lá, falando de estudos da parte de oncologia, eu comentei com vocês as últimas 2 vezes, né, que eu tinha lido as atualizações dos Hallmarks of Cancer, e são 3 edições, né? Então eu li essa e acabei relendo as 2 outras que também já existem. E devo conversar com os meninos essa semana sobre isso. Era para ser semana passada, mas tem ficado caótico lá a oncologia. Separei um outro artigo de câncer de mama, tratamento sistêmico, uma revisão, mas eu tinha lido a primeira página e continuei nela, gente. De segunda pra cá eu não consegui estudar oncologia afinco muito, sabe? Muito trabalho, muito pesado. Vamos ver o que vai sair. E separei mais 2 artigos de atualização que saíram de câncer de endométrio com imunoterapia. Vamos ver o que da próxima vez vai ter surgido disso aqui. Esse já vai sair, o Hallmarks. Sigamos. Eu vou começar pelo nosso pub. Eu já falei com vocês que a gente tá imersa em Hemingway. 2 livros pelo Kindle eu separei pra entrar nesse mundo do Hemingway, que é o Hotel Plácido Vendôme, que eu já li, já tinha conversado com vocês sobre. A Mônica até conversou no último vídeo dela e no Reels dela recente sobre isso também. E Senhora Hemingway. Senhora Hemingway eu tô em 31%. É um livro que eu tô lendo com calma. A última vez eu tinha esquecido de falar com vocês sobre ele. Acho que eu tava em 5% e tal. Então essa semana deu pra dar uma adiantadinha nele. Cheguei a 31%, um livro simples. Daí, nesse mundo, Hemingway, eu terminei a leitura de Adeus às Armas, que foi a leitura coletiva da Mônica. Da última vez eu tava na metade e agora
finalizei. Espera que tem mais de Hemingway, não acabou por aí não. Finalizar o universo Hemingway, né? A gente tá indo lá no nosso clube. Paris é uma festa. Eu estou na página 121 dessa leitura. Amanhã eu gravo com a Cá, a terceira meta do nosso clube. E eu li desse primeiro livro de contos. Eu já tinha lido a última vez que eu fiz essa atualização 2 contos dele só aqui. E pretendo ler essa semana um outro conto dele, que é o Meu Velho, que tá nesse livro, que é a segunda coletânea de contos dele. E aí, gente, acabou. Já deu de Hemingway pro ano inteiro, tá? Tinha lido O Velho e o Mar ano passado e deu. Hemingway agora só ano que vem com mais contos e provavelmente aquele Porque os Sinos Dobram. E aí, é isso. Hemingway tá bom. Gente, da pilha, né? Já que 2 livros estão indo embora. Esse aqui tá ficando só... Eita. Esse aqui tá ficando só porque eu vou ler um conto. E esse aqui, ó, tá acabando já, em breve. Então, tá se resolvendo aqui, coisas estão saindo. Agora vamos entrar no universo mundo grego, digamos assim. Mundo mitológico e tal grego. Eu já li Ilíada e Odisseia, mas o professor Gurgel está fazendo no seminário dele a leitura de Ilíada agora. O que eu tinha planejado aqui, que eu falei com vocês... Publicamente declarei aqui, sabendo que tudo que eu falo publicamente que eu posso simplesmente desistir de uma hora para outra. Eu iria ver as aulas anotando, porque eu já li Ilíada, eu disse, eu não já li Ilíada, tá lendo Ilíada, perdão, só isso. Eu não quero reler agora, mas eu queria anotar tudo das aulas. Não consegui prosseguir daí, então isso tá parado, tá? E do curso de mitologia grega que eu faço com a Vanessa, são 10 aulas. Tivemos a 8ª aula ontem. A aula de ontem acho que foi uma das maiores que a gente teve. Eu tive que sair antes de concluir, então devo terminar de ver a aula essa semana. E eu tinha programado, no meu sonho, ler vários livros para complementar o assunto, só que realidades bateram a porta e não deu. Então, eu prometi que eu ia ler Teogonia do Hesíodo. Tava no Vai, não vai, está indo, estou na página 16. É isso. É isso, e eu botei na cabeça que eu tenho que seguir esse projeto, mesmo quando as aulas acabarem, e ler o Mitologia Grega do Pierre Grimal. Então, são esses 2 livros que vão ter que sair em algum momento na continuidade do estudo de mitologia, mesmo com as aulas acabando. Eu vou ter que seguir com isso aqui, até porque em breve a gente começa o curso de teatro grego com ela. Falando do clube da Débora Labocós, domínio, gente, tô parada, não saí do lugar. Quem tá acompanhando aí sabe que eu não consegui dar continuidade ainda nesse livro, não por não querer, é por falta de tempo mesmo. Isso vai acontecer, então, assim, não saí do lugar, tá no mesmo lugar, para 180 e poucos, e é isso aí. Aí vamos voltar agora para Dr. Fausto, Thomas Mann, eu tô certinho nas metas com eles. Esse livro tem uma forma diferente de ler, né? Como é um livro que demanda muito e é mais difícil pra mim, pelo menos, eu leio a meta da semana inteira. Aí depois eu ouço o podcast da meta da Debs. Depois eu vejo os comentários lá do grupo, porque eu primeiro prefiro ter a minha leitura para depois ficar contaminada, entre aspas, com a interpretação das outras pessoas e os complementos da Debs. E aí depois eu volto marcando tudo. Então a gente chegou essa semana na 260. Eu já li tudo, mas eu tenho que marcar a meta dessa semana. De comentar que pra agora, a partir do momento que eu cheguei nessa meta do Dr. Fausto, eu vou complementar também com os áudios das aulas que o professor José Moninasser ministrava. E ele tem 2 áudios, são mais ou menos 4 horas de duração, do Thomas Mann. Eu ouvi já 20 minutos, tá? Eu quero ouvir pelo menos as 2 primeiras horas e ouvir as 2 últimas quando acabar o livro. Mas dessa fase que eu tô, já nessa página, eu acho que já dá pra continuar esses áudios. Se vocês quiserem muito saber qual pode botar professor José Moninasser, aulas e Dr. Fausto, que vai aparecer pra vocês. A parte que eu ouvi até os meus 20 minutos foi mais a biografia do Thomas Mann do que trazendo informações sobre o livro. Esse livro no mínimo curioso, né? Ele tem muitas coisas que eu não tô pegando em relação à música, mas a atmosfera, digamos, Napoleão, a biografia de Napoleão que eu tô lendo no Clube Etos, eu tô bem atrasada,
mas tá caminhando. Cada dia eu leio um pouquinho dela. Eu tô um pouco incomodada com o autor. Ele é inglês, o Vincent Cromie, mas ele parece odiar a Inglaterra e se apaixonar por Napoleão. A gente até comentou um pouco sobre isso em alguns debates. Isso tá me incomodando um pouco, mas de forma nenhuma desvalida a biografia. Eu tô adorando conhecer realmente sobre uma outra ótica, porque a ótica que a gente tem é a ótica muito inglesa, né? Sobre quem era Napoleão. Eu tô na página ainda 240. Vai ter debate dia 10, então até lá, essa semana, eu vou ter que dar uma focada nisso aqui. Essa semana vai ser difícil, mas eu vou ter que dar uma focada nele. Tô lendo aos pouquinhos, mesmo que eu não termine até a discussão, eu vou continuar, porque tá sendo bem interessante. E eu tô atrasada no vídeo do último debate, que eu ainda não vi. Então eu tô com essas missões aí pra fazer de Napoleão. Agora fala a Fernanda. Eu vou colocar aqui os livros que eu li esse ano no clube dela com ela. E vamos continuar a leitura. Agora a gente vai ler Érico Veríssimo. Meu primeiro contato com Érico Veríssimo. Finalmente vou pegar a saga O Tempo e o Vento. Agora a gente vai ler O Continente. E aqui tem o volume 1 e o 2 do Continente. A gente vai ler só o volume 1. Então só praticamente que seria metade desse livro. Então essa semana vocês vão me ver começar. Então do zero. Start do zero aqui. Vocês vão me ver começar. E eu tenho alguns vídeos que ela já publicou lá no clube dela. Gente, ela bota muito conteúdo de vídeo, destrinchando cada capítulo, te preparando para leitura, explicando como você pode fazer marcações. Ela faz tudo isso. Até o cronograma ela explica em vídeo, assim. Então tem muito material que eu preciso. Eu não me programei nada ainda. Que eu preciso. Porque eu marco, né? Deixo marcadinho as metas e tal. Eu preciso semana me organizar nisso e começar essa aqui. Fernanda, paralelamente, está fazendo um projeto de lendo Dostoiévski em ordem cronológica. Ela vai ler todos os livros de Dostoiévski em ordem cronológica junto com a biografia. Esse é um projeto que várias pessoas já fazem. Eu sempre quis fazer e eu vou poder começar agora com a Fernanda. Tomara que eu consiga continuar com ela. Só não sei se eu vou conseguir entrar no ritmo do pessoal que talvez seja mais acelerado que o meu. A Thaís faz, eu sei que ela já está no 8º livro. E a gente teve um esquenta, né? O esquenta foi a biografia, o ensaio biográfico sobre Dostoiévski, escrito pelo Zweig, que a gente terminou, já marquei lá no outro story. E eu separei 2 textos aqui, que eu já tinha comentado com vocês, um sobre o nacionalismo russo e outro que foi o discurso de Pushkin. O discurso para Pushkin que o Dostoiévski fez, que ele foi aclamado. Esses 2 já foram. E aqui nas esposas, que são as esposas de autores russos, vários, muito interessantes. Eu já tinha lido da Vera Nabokov, do Nabokov, e li agora a Anna Dostoiévski, que é a esposa do Dostoiévski. Então, gente, esses 2 livros não estão terminados, eles vão voltar para a estante. E tudo bem, no momento certo eu continuo eles, não fica estressado. Tá? Gente, mais livrinhos da pilha dando tchau. Alguns finalizados, como deveria ser, e outros por partes, porque a programação eram partes. E é isso. E se algum desses livros a gente desistir no meio do caminho, tá tudo bem, gente, leitura. Coisa pra vida, projeto de vida, projeto pra fazer bem. E falando em projetos de vida, Carpo, História da Literatura Ocidental. Carpo, esse livro do Carpo, ele tem umas outras edições. Eu tô com essa que é a edição do Senado. São 4 volumes desse aqui. Daí, juntou eu, a Ká e a Thaís. E a gente tem a pretensão de boa, tranquilo. Se der em conjunto as 3, tudo bem. Se no meio tiver que uma não tá conseguindo seguir o ritmo da outra, vai que você vai, tudo bem. A gente quer ler ele em ordem. Esse não é um livro pra obrigatoriamente se ler em ordem. A gente começou a ler o livro 1. Então, o que a gente fez no livro 1? A gente já leu o iniciozinho, que é a introdução dele, os artigos sobre o prefácio, e a gente está nesse aqui, que são os 2 textos da primeira edição que foram cancelados de outras edições. Esses 2, o primeiro texto começa falando muito sobre o renascentismo, sobre o humanismo na literatura e tal, e ele cita um pouco de Shakespeare. Não é que o principal dele é Shakespeare, mas ele cita um pouco de Hamlet, do Shakespeare. Então, peraí. Olha que bonitinha ali a gente, vendo eu falando. E aí, então, nenhuma das 3 tinha lido Shakespeare. A Ká tinha lido muito nova algumas coisas, mas nenhuma tinha lido ainda, assim, parado para ler Shakespeare de forma não adaptada, ou de forma não juvenil, porque tem umas formas, umas edições mais juvenis, né? Então, eu peguei, esse é um box da Nova Fronteira.
São 2 boxes, né? No primeiro box tem aqui as tragédias, que nesse vai ter Romeu e Julieta, Hamlet, Otelo, O Moro de Veneza e Macbeth. Eu estou lendo Hamlet por esse aqui. A gente leu só o ato 1, a gente está lendo em voz alta. A gente faz uma chamada de vídeo, as 3, e cada uma tá com edição diferente, digamos assim. E a gente vai lendo a peça em voz alta e comentando. Gente, foi uma delícia o primeiro dia. Uma delícia. Então, a gente vai aos pouquinhos lendo Hamlet, né, em voz alta, e discutindo, debatendo. Foi riquíssimo. E depois vai ler aquele capítulo que não saiu nas outras edições do Carpo. Então, não é muito em ordem da história da literatura. E esse não é um livro que necessariamente você tem que ler em ordem. É um livro muito mais para consulta. Mas a gente quer fazer isso como um projeto de vida e vai lendo em ordem, acrescentando ali no meio os livros correspondentes aos capítulos que a gente está lendo, né? Então, é isso que a gente está fazendo. Então, a gente leu o ato 1 e a gente começa amanhã, terça-feira, a gente vai começar o ato 2 de Hamlet. E eu tenho que ler a introdução, que tem umas 3 ou 4 introduções aqui sobre Hamlet nessa edição, que eu tô querendo ler. É isso. São esses os planejamentos para a próxima semana. Vamos ver o que vai sair. Vai ser uma semana que eu tenho muita coisa extra. Uma semana que eu tô com 3 vídeos para editar, 2 vídeos para gravar, coisas do clube para fazer, de roteiro de vídeo, e começar a preparar para a próxima leitura que vai ter, que vai ser uma leitura que eu vou traduzir um texto do inglês para entregar pro pessoal em forma de podcast. Então tem um monte de coisa surgindo aí, fora as coisas, né, da oncologia, que me consomem bastante, e daqui de casa, mas a gente vai fazendo o que é possível, gente. Não deu, tá tudo bem. Aqui, o que eu tenho que fazer é cuidar da minha família e meu trabalho. Essas outras coisas dentro do possível. Dentro do possível, eu amo, gosto disso aqui, mas dentro do possível. E minha mãe tá aqui. Então, minha mãe estando aqui, as coisas ficam um pouco mais fáceis pra mim. Por exemplo, eu tô aqui gravando, ela tá ali com o Luquinhas no colo, coisa que eu não poderia fazer se ela não estivesse aqui. Ela tá lá com ele. Hoje eu tô num dia bem preocupada e tensa. O Luquinhas tá estranho. Uma sonolência excessiva. Ai, isso me deixa tão mal, gente. Ai, eu fico sem vontade de trabalhar, sem vontade de viver, sabe? É só ficar lá com ele. Sair de casa vira um tormento quando ele tá assim. Muito difícil. Eu consegui trabalhar hoje de manhã. Agora de tarde eu tinha que fazer 4 horas aqui, né, de trabalho. Não vou fazer 4 horas de trabalho. Não vou. Quero ir pra casa, ficar com meu filho, que tá muito sonolento. Sinais normais, por isso que a gente não tá indo no hospital ainda. Mas desde ontem dormindo muito. Ontem consegui estudar um pouco oncologia. Ontem tava com a cabeça boa, né? Li 2 artigos. Os 2 de endométrio. Quando eu fizer aquelas atualizações lá que eu faço pra outra rede, eu comento melhor com vocês. E eu ontem fiz o roteiro de A Mãe do Golpe, que é o roteiro pra fazer a gravação do livro extra do clube. Nossa, gente, foram 12 páginas de roteiro. E quanto mais eu fazia o roteiro, mais eu odiava esse livro. É muito clichê, é muito lugar comum. Personagens planos que tem que seguir o roteiro certinho pro objetivo que o livro se propõe, sabe? Eu não sei como é que alguém fala que aquilo ali é bom. É muito ruim o livro. Eu tinha dado 3,5, eu acho. Tô com vontade de tirar mais estrelas dele. Na época que eu li. Eu li ano passado, final do ano passado. Não reli agora pra fazer, né? Esse roteiro. Mas eu reli várias partes para fazer o roteiro. E ontem também a gente gravou a terceira meta de Paris é uma festa. Vamos para a última semana. Quer dizer, vou para a última semana de leitura, mas o pessoal tá no meio agora, né? Mandei o material hoje, tenho que subir o debate de domingo hoje, porque deu problema no computador ontem. Mas ontem rolou essas coisas, ontem rolou estudo, rolou coisas do clube, né? Tipo, ontem foi um dia produtivo. Hoje
tô aqui me arrastando. Hoje rolou algumas coisas. Trabalhei de manhã. Aí hoje eu não tava muito afim de estudar oncologia. E aí, porque com o Lucas tá doente, tudo que é medicina, gente, eu quero fugir de tudo que é medicina, sabe? Vou ver se eu consigo dar aula pros residentes, mas eu quero ir embora. Eu tinha que programar a aula do que eu falei lá, dos Rheumatic of Cancer, mas eu quero ir embora. Minha cabeça pra ficar aqui tá difícil. Eu vou passar visita com eles agora. E depois que eu passar a visita, eu vou ver como que eu me sinto. E como que ele está também, né? Ligar pra minha mãe de novo, saber como é que ele tá. Ainda bem que minha mãe tá lá. Se minha mãe não estivesse lá, já tinha ido embora, gente. Facilmente ia largar tudo e ir embora. E é isso, é meu filho, né? Largo mesmo. Se tiver que perder o emprego, perco mesmo. É meu filho. Mas aí hoje de manhã, lá no hospital, tava mais tranquilo. Eu pude ficar acompanhando por mensagem, sabe? Mandando mensagem, conversando e tal. E eu tentei manter minha cabeça mais leve. E aí eu dei continuidade à leitura de Exílio Teogonia. Terminei de ler a introdução e comecei, né, o poema mesmo. E aí eu aproveitei para ver acho que foi a terceira aula. Acho que a terceira aula do curso de mitologia grega. E aproveitei e imprimi a árvore genealógica que ela fez dos deuses, né? Que a Vanessa fez. E coloquei aqui no livrinho. Vou ver se amanhã eu continuo ele. Eu acho que hoje eu não vou pegar ele mais não. E sigo lendo a biografia de Napoleão. Nossa, gente, tá na parte aqui, que é a parte que ele... Porque assim, a Revolução Francesa começou com o poder absolutista sendo questionado e os gastos sendo questionados por toda a população francesa passando fome, né? E aí todo mundo começou a questionar isso e falou assim, não, vamos fazer a república. Abaixa a dominação da igreja, destrói todas as igrejas, degola padre, tal. E degola os reis também, tipo, esse negócio de poder de rei que vem de forma papal e tal. Aí beleza, Napoleão foi lá, venceu umas guerras, destacou como general, dá um golpe e vira primeiro cônsul, porque ele considera que realmente a revolução começa a se perder, tipo, cobra engolindo cobra, né? Robespierre, que é o degolador, sendo degolado, o negócio tava indo mal, inflação, o povo passando mais fome ainda, tipo, tudo deu errado. Tudo deu errado. Por quê? Porque não existe aquela questão, não era a questão da liberdade econômica, é a questão do Estado centralizando tudo. E aí vem Napoleão como salvador da pátria. Segundo o autor aqui, que é um puxa-saco Napoleão, e não duvido que eles têm uma visão muito ruim de Napoleão, porque eles têm uma visão inglesa da história. Mas segundo o biógrafo, Napoleão realmente é considerado o salvador da pátria. E as pessoas clamavam para aquilo, sabe? E aí, agora, de repente, falou assim, por que eu não viro imperador? Sou o primeiro cônsul, por que eu não viro imperador? Não era, gente, para salvar a república até o final. Ele fez muitas mudanças, ele mudou a Constituição. Ele tentou ser um pouco mais moderado do ponto de vista da igreja, botando liberdade de culto. Gente, a Revolução Russa deu uma copiada, sabe? Deixando uma... não existe mais religião predominante, mas existe a liberdade de culto. Então, vai lá, tentou fazer as pazes com a igreja, fez o código napoleônico e tal. Agora, eu falo de boca cheia mesmo, tá? Ele, como que uma república tem um imperador? Vira imperador, dá um monte de cargo pros irmãos, transforma todos eles em alteza, transforma a esposa na rainha Josefine, usa cetro do Carlos Magno, a coroa, imitando a coroa de Carlos Magno, emblema, não sei o que, tipo,
tudo igual, voltou tudo que era antes. E ainda queria ser coroado pelo Papa. Não era o defensor da República. Não tô dizendo que eu concordo com a República que eles estabeleceram, mas não era o defensor da República. Realmente não dá pra ficar como tava lá com o Luís, né? Luís XVI, o marido da Maria Antonieta. Ele é mais conhecido como marido da Maria Antonieta do que como rei da França. E aí, olha que hipocrisia. Olha como é aquela questão de que o poder, gente, e a solução para organizar as coisas realmente tem que centralizar o poder em algum âmbito. Mas Napoleão, o negócio subiu assim e fez um duplo tweet carpado. E a impressão que o autor dá, o biógrafo dá, é que a população queria isso, clamou por isso. E agora vem a parte das conquistas. É a parte que eu vou chegar agora, é a parte que começa as conquistas como imperador do império. É isso. Vamos ver. Tempo sem gravar vídeo, inclusive sem subir vlog. Acho que tem mais de uma semana que eu não subo vlog. Ou mais. Não quer dizer que eu não tô subindo vídeo. Eu tô meio estranho esses dias aqui. As leituras estão fluindo, estão indo com a beleza, ó. Tem me salvado. Mas do ponto de vista de vontade de gravar, de fazer essas coisas, não tenho tido muita vontade, não. Estou aqui lendo Dr. Fausto Thomas Mann. Acho que eu vou falar o nome dos personagens da forma como é escrito em português, tá? Então não espere pronúncia aqui, não. O que a gente vai conhecer? A gente vai conhecer o Serenus e o Adrian. O Adrian Leverkant. Eu não sei como é que fala isso. O Adrian, ele é filho de... Não, peraí. O narrador, o Serenus, ele já vai contar essa história, ele vai fazer a biografia do amigo dele, o Adrian. E que foi, segundo ele, um grande músico. Que ele tinha uma genialidade absurda. Inclusive, ele fica cheio de dedos, dizendo que talvez ele não seja bom o suficiente para falar do Adrian e tal e tal. Então, a gente sabe que existe aqui uma paixão. Eu não falo paixão simplesmente carnal, mas como um amor romântico extremo, sabe? Romântico assim, de tipo uma idolatria extrema dele. Talvez exista sim algo carnal aqui entre eles. Muito do que tá aqui nos personagens tem um pouco do Thomas Mann. A gente sabe que ele era homossexual, né? Apesar de ser casado, que era casado, tinha filhos e tudo. Ele era, sim. E aqui na história, ele vai contar... O Adrian já morreu. O Adrian morreu de sífilis. E ele vai contar a história de como eles se conheceram. Ele era mais velho, alguns anos mais velho, 2, 3 anos, não lembro. Alguns anos mais velho que o Adrian. Eles viveram juntos ali na infância. Kaisersache, acho que é assim falando da cidade. Foi uma cidade fictícia, inventada. Viveram juntos durante um tempo lá. Ele sempre notou no Adrian um sarcasmo, uma frieza absurda e um sorriso sardônico, sabe? E isso faz parte do comportamento do Adrian. E ali, já desde o início, com o pai dele, a gente vê a construção de um ambiente místico, tá? O pai, ele mexe com umas coisas assim de alquimia, e aí ele solta algumas coisas de pedras, de borboletas que se camuflam, borboletas verdes com o nome que lembra esmeraldas, e eles nomeiam essas borboletas e tal, que são coisas que o pai coleciona. A mãe latina, e a mãe do Mann era brasileira, ela muito bonita, uma voz muito bonita, e essa parte sombria do pai são ferramentas, ele dá pistas de coisas que vão aparecer lá pra frente na história. A esmeralda, se camuflar, né? A gente vai ver mais tarde o diabo se camuflando, e ele até confessando isso. Que a gente tá falando aqui de Dr. Fausto, a gente tá falando de Pacto Fausto, que começou lá com o Christopher Marlowe, acho que assim fala o nome dele, eu não li.
de pactos fáusticos, eu li o Fausto do Goethe, apenas o 1 e o 2. Tem outros livros e eu tô partindo pro segundo, que é o Mann. E essa é uma obra já da maturidade do Thomas Mann. Eu acho que ele já fez no exílio nos Estados Unidos, quando a Alemanha já estava em guerra e ele se exilou por conta própria. Ele falou, tenho que ir. Essa Segunda Guerra aqui, eu tô vendo uma coisa meio xenofóbica e eu não concordo com isso. Eu sou casada com uma mulher que é judia, eu tenho descendência latina porque minha mãe era brasileira. Ele vê que aquilo não faz sentido nenhum, aquela história, né? Aquele eugenismo criado pelo pequeno diabo, com aquele bigodinho que eu não posso falar o nome. E ele vai traçando aqui um clima o tempo todo. O Adrian, ele resolve fazer teologia, muito mais por um desafio, uma petulância, do que por aptidão. Mas ele é muito bom com música, existe muita coisa de música aqui que eu não entendo nada. E ele é muito bom, mas o estilo que ele faz de música, a gente tá até discutindo lá no grupo, não é o estilo que agrada a gente, porque é o chamado de dodecafonia, que não tem harmonia nenhuma. Até eu, que não entendo nada de música nenhuma, quando ouço uma música dodecafônica que tem o Schoenberg, acho que é o nome do cara, que foi quem inventou. Inclusive, o Mann, ele conhecia o Adobe, acho que é esse o nome dele. O Adobe conhecia a técnica do Schoenberg lá, e ele resolveu passar para o Mann explicação dessa técnica. O Mann usou aqui e ficou meio assim, parecendo que essa pessoa que fez o pacto fástico, o Adri, que trouxe esse dodecafonismo, era o Schoenberg. Então teve que ter uma nota dizendo: esse livro não é uma biografia baseada no Schoenberg, né? Porque ficou uma situação de meio plágio e meio faz de conta que é ele, mas não é ele. Ele não queria fazer traçar nenhuma biografia sobre esse cara. É muito mais sobre a decadência da Alemanha, a decadência moral, a decadência religiosa, que estava ali no clima da Segunda Guerra. Porque a história começa ali na virada do século XX, tá? Tá virando ali no século XX. Não, pouco final do século XIX, virando no século XX. Então, ele tá escrevendo durante a guerra, mas a história se passou ali no preâmbulo da Primeira Guerra, antes da Primeira Guerra, e eu acho que vai entrar na Primeira Guerra. Eu tô aqui em 1910, mais ou menos, na página que eu tô aqui escrevendo. Enfim, ele desiste ele conhece um professor, como é o nome dele? Esqueci o nome do professor. Um professor que faz ele acreditar que ele realmente é muito bom. E ele desiste da teologia e ele se muda para uma cidade chamada Leipzig, não sei falar o nome, para poder ficar com a música. E esse chamado da música para essa cidade já parece um plano muito bem traçado do Tinhoso para atraí-lo para a Esmeralda, que era uma moça que vivia do seu corpo. E essa moça, ela tinha uma doença, a sífilis. E ele mesmo, sabendo disso, aceitou ficar com essa moça. E ele pega a sífilis. Então, o pacto fáustico aqui está camuflado nessa questão da sexual volúpia e aceitar em troca essa sífilis. Bem, assim está se traçando, se desenhando a história até o momento. E é isso, eu estou gostando. É um livro que tem muita discussão filosófica, muita discussão teológica, muita discussão com música. A teológica e filosófica eu tô amando. A de música eu só não tô amando porque eu não entendo, mas isso aqui deve ser muito interessante para quem entende. É isso.